Ministro da Educação Milton Ribeiro renuncia ao cargo e presidente Jair Bolsonaro decide trocar o comando da Petrobras. Ucranianos retomam territórios ocupados pela Rússia e se preparam para novas negociações. Medida entra em vigor impedindo o trabalhador de usar vale alimentação para pagar contas como academias. Governo aumenta crédito consignado dos aposentados para 40% do valor do benefício. Depois da cenoura, chegou a vez do preço do tomate assustar o consumidor. No Ritmo do Coração, surpreende com o prêmio de melhor filme do Oscar deste ano. Will Smith causa polêmica ao dar um tapa no comediante que fez piada sobre a ausência de cabelo da esposa do ator. E uma entrevista especial com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que vai deixar o cargo para concorrer ao governo de São Paulo. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A reação do ator Will Smith após o humorista Chris Rock fazer uma piada com a condição capilar da esposa dele, Jada Smith, foi um dos assuntos mais comentados do Oscar 2022. A cena inesperada gerou curiosidade sobre a alopécia, uma disfunção que provoca a queda de cabelo. Na cerimônia do Oscar, Will Smith roubou a cena. Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Após o tapa em Chris Rock, muitos se questionaram. Seria uma brincadeira ensaiada ou um impulso a um comentário inesperado? G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your mouth! I'm going to, okay? Tire o nome da minha mulher da sua boca, disse o ator ao humorista. O tom deixou claro que ele se ofendeu com um comentário feito sobre sua esposa ao compará-la à personagem G.I. Jane, interpretada por Demi Moore em Até o Limite da Honra. No filme, ela tem o cabelo raspado por fazer parte da Marinha, o mesmo estilo usado hoje por Jada Pinkett Smith. Só que para Jada o visual não é opção. Ela tem alopécia areata, uma doença autoimune caracterizada pela queda de cabelo em placas, tanto no couro cabeludo quanto no resto do corpo. O que é autoimune? É você fabrica células contra você mesma e você destrói o seu folículo piloso. Você destrói o folículo. A queda de cabelo é em placa e cai. Se você passar a mão ali, você vai ver que é lisinho, não tem mais cabelo ali. A doença pode se manifestar até mesmo em crianças e as causas são diversas. Começa com uma peladinha, uma queda de pelos localizada, circular, e aí a gente vai investigar, às vezes ela tem uma verminose, às vezes a criança está passando por um estresse, às vezes ela tem uma anemia. Então, algumas doenças, até infecciosas, podem desencadear a alopecia areata, mas ela é multifatorial, tem muitos fatores que podem desencadear. Tem um traço genético, mas existem fatores desencadeantes para ela. Além dessa, existe também a alopécia androgenética, caracterizada pela calvície. A androgenética ela tem a ver com os fatores hormonais, diretamente os fatores hormonais. Mas nem toda queda de cabelo é um distúrbio. A dermatologista explica que para uma pessoa normal, que tem cerca de 100 mil fios de cabelo na cabeça, a queda diária de 1% é normal, ou seja, 100 fios por dia. Mais do que isso, já é um sinal de alerta. Você vai fazer um rabinho de cavalo ou vai prender o cabelo e percebe que tem menos cabelo do que antes? Outro sinal de alerta. Qual é o padrão familiar? As mulheres na sua família ou os homens da sua família, que você se compare, têm esse tipo de distúrbio? Pode ser um outro sinal de alerta. Outro sinal super importante, caiu o cabelo em placa, ficou careca num pedaço, esse é um sinal importante para procurar um médico dermatologista, principalmente um tricologista.
Só um especialista poderá indicar o tratamento adequado para cada distúrbio capilar. Suplementação de vitamina muitas vezes ajuda, remédios tópicos para estimular o crescimento. Alguns casos, a alopecia areata principalmente, você vai usar corticoide injetável no couro cabeludo. E aí você pode usar também terapias de luz, como fotobiomodulação, que ajuda muito no folículo piloso. Você pode usar também intradermoterapia, que é o MMP capilar, que também é bem moderno. Mas você vê, é muito complexa, é uma doença muito difícil. Eu creio que certamente esse caso que veio à tona veio para esclarecer e ajudar. Muita gente não sabe dessa evolução e muitas vezes com todos os tratamentos você não consegue repilação. Foi no final do ano passado que Jada Smith afirmou ter alopécia por meio de um vídeo publicado em seu Instagram. Em tom de brincadeira, disse que ela e a alopécia serão amigas. Look at that. Mas é claro que esse diagnóstico mexe muito com o psicológico. A aceitação de qualquer doença requer muito da gente. Afinal de contas, né? Onde é que está? Onde mora a nossa paz? Na saúde, na tranquilidade, na harmonia. Existem doenças, por exemplo, como essa que a gente está falando agora, que acaba requerendo renúncias de vaidade, saber se socializar, mesmo faltando uma parte da sua vaidade. Quer dizer, tem muito aí. Talvez por isso Jada e Will Smith não aceitaram a suposta brincadeira de Chris Rock durante a cerimônia do Oscar. Eu costumo falar, inclusive até com as crianças, né? Que se machuca não é brincadeira. A brincadeira não tem que machucar, ela tem que afagar, ela tem que trazer acalento, ela tem que trazer sorriso. Se não traz sorriso, não é brincadeira. É claro que nada justifica a violência. Um ato que acabou ganhando muito mais destaque do que o próprio prêmio recebido por Will Smith, que levou a estatueta de melhor ator por sua atuação em King Richard, Criando Campeãs. As desculpas chegaram junto ao discurso. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees. Will Smith disse que a vida imita a arte e que ele se parece um maluco, como disseram sobre Richard Williams, seu personagem, mas que o amor nos faz fazer coisas loucas. E finalizou: eu espero que a Academia me convide novamente. Hope the Academy invites me back. Thank you. Segundo informações da polícia de Los Angeles, Chris Rock não quis prestar queixa. A Academia declarou que não apoia a violência. Até agora, não se sabe se o humorista sabia ou não da condição de Jada Smith. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. O ator Will Smith pediu perdão para o humorista que ele agrediu, Chris Rock, dizendo que agiu sem pensar e que a sua reação foi desproporcional ao comentário feito sobre sua esposa. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood disse que analisa uma punição ao ator e os vencedores deste ano poderão ser conferidos ainda nesta edição. E veja a seguir, decreto do governo impede a utilização do Vale Alimentação para pagamento de outras despesas, como de academias. E ainda, um congresso em Mato Grosso do Sul O governo federal publicou no Diário Oficial da União as medidas provisórias que regulamentam o teletrabalho e o uso de vale alimentação. Uma das alterações acabou com o desvio da finalidade do dinheiro. Muitos trabalhadores utilizam o valor para quitar a fatura de academias e até as mensalidades de TV por assinatura. As novas regras são válidas para além do período de pandemia de Covid-19 e, de acordo com o governo federal, servem para fazer ajustes na legislação às novas formas de trabalho. O chamado home office ganhou força durante os primeiros meses da pandemia, por causa do distanciamento social.
Hoje, boa parte dos trabalhadores que desempenhavam as funções em casa já voltaram para o trabalho presencial. No entanto, o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, acredita que profissionais podem ser mais proativos se estiverem em casa. Pelo texto publicado no Diário Oficial da União, os funcionários podem trabalhar de casa se for de comum acordo com o empregador. Neste caso, esse modelo de trabalho deve estar escrito no contrato. Pessoas com deficiência ou com filhos de até 4 anos têm prioridade. O texto também determina 2 formas de contrato, por produção ou por jornada, e se aplica também aos estagiários e aos menores aprendizes. O salário dos funcionários que trabalharem de forma remota deve ser mantido. Para esta especialista, a medida publicada no Diário Oficial da União é fundamental para dar mais segurança jurídica aos empregados e aos empregadores. Com a criação desta MP, podemos enfim celebrar a normatização da realidade que já vivemos desde o início da pandemia e que vai servir para criar mais segurança jurídica entre as partes. Mas devemos observar com cautela para que haja o fornecimento das ferramentas necessárias para o empregado trabalhar em home office. Outra mudança feita pelo governo federal é no uso do Vale Alimentação. Segundo o ministro Onyx Lorenzoni, o benefício tem sido desviado e, no lugar da compra de alimentos, alguns trabalhadores pagam academia, cinema e até TV a cabo. A partir de hoje, o Vale deve ser utilizado apenas para compras em supermercados. As medidas provisórias têm caráter de lei, mas possuem validade de 120 dias. Até julho deste ano, o governo federal deve articular no Congresso Nacional um meio para que o texto seja válido de forma permanente. Para isso, a maioria dos deputados e dos senadores precisa aprovar o texto da maneira como ele foi publicado no Diário Oficial. Se houver mudanças, a expectativa é de que a MP tramite por mais tempo no Congresso. Para este economista, as regras previstas pelo governo federal atualizam regras trabalhistas aprovadas há mais de 50 anos. Tudo isso foi tratado ali de modo a compartilhar as necessidades e também regular as relações de trabalho. Outro fator importante é com relação a trabalhos em outras localidades, né? A pessoa trabalha num país, né, e está prestando serviço em outro. Ora, a regulação, ela diz que quando no Brasil a prestação de serviço, prevalece a legislação trabalhista brasileira. Então, tudo isso somado fará com que esse mercado se desenvolva de maneira regular e estando amparado na lei trabalhista. Começando mais uma semana no mercado financeiro, o dólar fechou em alta de 0,53%, interrompendo uma longa sequência de baixas em dia marcado por receios sobre os próximos passos da política monetária do Banco Central dos Estados Unidos, a guerra na Ucrânia e a disseminação da Covid-19 na China. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 4,77 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,29%, com 118.737 pontos. O Banco Central começou hoje mais uma repescagem para os saques da primeira fase dos recursos esquecidos por brasileiros nos bancos. Esses valores são da primeira fase do programa. Mais quantias serão liberadas na segunda fase, que começa em 2 de maio. Clientes nascidos até 1947 já podem consultar os valores e pedir os resgates. Nos próximos dias, o recurso deve ser liberado para os demais grupos. O Banco Central também anunciou mudanças no esquema de consultas e pedidos de resgate a partir de maio. Em evento nacional que acontece em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é a oportunidade para muitas pessoas conhecerem alternativas para abrir o próprio negócio com inovação. Este arquiteto de jardim criou uma máquina 100% autônoma que coleta óleo de cozinha usado e devolve créditos aos clientes. A pessoa leva o óleo de cozinha na nossa tecnologia, a nossa tecnologia identifica o óleo e gera uma pontuação para essa pessoa, que com essa pontuação ela troca por produtos como óleo de cozinha ou desconto na conta de água, enfim, com vários parceiros, em vários momentos, certo? A Óleo Ponto ela vem para resolver ou minimizar o problema do descarte do óleo de cozinha no meio ambiente.
É este tipo de empresa que foge do modelo tradicional de negócio que recebe o nome de startup. Startups são negócios inovadores que estão em um ambiente de alto risco, afinal ninguém nunca fez esse negócio, então eles são negócios inovadores e que têm potencial de escala. Ou seja, uma solução criada aqui em Campo Grande ou em qualquer lugar do Brasil possa atender clientes do Brasil inteiro ou do mundo todo, muitas vezes sem ter que sair daqui, com o time todo aqui na cidade. A primeira edição do Startup On 2022 reuniu em Campo Grande empreendedores de várias partes do Brasil. Quando a gente começa a olhar para outras realidades, a gente consegue também entender um pouco da nossa, a gente poder formatar um pouco baseado na experiência de outros, e isso é muito legal porque a gente tem insight. Não quer dizer que eu vou ouvir o que ele está falando e vou sair seguindo a risca, mas que eu vou ter insight bacana para o meu negócio, vou poder também expor as minhas ideias aqui. Nos últimos 5 anos, os investimentos nas startups brasileiras aumentaram 16 vezes, saltando de 569 milhões de dólares em 2016 para 9,2 bilhões em 2021. O ano passado, 11 startups nacionais alcançaram valor de mercado superior a $1 bilhão. São mais de 48 negócios no estado. Esse movimento já vem há mais de 10 anos e agora a gente está nesse desafio do pós-pandemia de aumentar o número de empreendedores, aumentar o número de negócios e gerar um impacto ainda maior. O evento foi realizado na unidade do Senac, que fica em frente ao Horto Florestal, onde são oferecidos cursos na área de tecnologia. Tem muita coisa sendo planejada, muita coisa boa para vir, né, de todos os segmentos e muita coisa de game também, né, já para ficar aguardando que em breve teremos muita novidade. De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 77 mortes e 14.204 novos casos. Dos mais de 20.852.000 diagnósticos, mais de 28.550.000 pessoas se recuperaram e 643.000 seguem em acompanhamento. O Brasil é o 4º país que mais aplica vacinas contra a Covid no mundo. Até o momento são 411.548.339 aplicadas. Delas, mais de 76 milhões e 20 mil são as de reforço. E veja a seguir 2 alterações no governo de Jair Bolsonaro. E veja também, quase reabrindo negociações para um cessar-fogo, a Ucrânia reconquista alguns territórios invadidos pela Rússia. O conflito no leste europeu que envolve a Rússia e a Ucrânia entrou em sua 5ª semana. E enquanto as tropas ucranianas estão retomando o controle de alguns territórios, as negociações para um cessar-fogo voltarão a acontecer presencialmente. Os confrontos entre a Rússia e a Ucrânia permaneceram durante o final de semana. Este vídeo, divulgado pelo Ministério da Defesa do governo de Putin, mostrou o lançamento de vários mísseis partindo do Mar Negro em direção ao leste do país invadido. O Ministério Russo disse que o bombardeio atingiu um alvo militar na região de Zitomir. O desastre na Ucrânia poderá trazer consequências sem precedentes ao país. Mariupol, a cidade mais atingida pelo confronto, vive uma situação catastrófica. A região está cercada pelo exército russo desde o final de fevereiro, o que obrigou milhares de moradores a viverem em condições muito precárias sem luz e água potável. Outra localidade que está rodeada pelos russos é Chernobyl. Segundo a acusação de funcionários, soldados russos estavam circulando pela região onde ocorreu o desastre em 1986. A movimentação de veículos e pessoas poderia levantar uma poeira radioativa que seria prejudicial à saúde. Mas enquanto os russos buscam formas de enfraquecer a Ucrânia, as tropas do exército do país têm se mostrado fortes e resistentes. Durante os últimos dias, as forças ucranianas retomaram o controle total de Irpin, cidade localizada perto de Kiev. Além disso, em outros territórios, como em Odessa, os russos também foram expulsos e bateram em retirada.
Com as intensas dificuldades das forças russas de tomar as regiões, as negociações pelo cessar-fogo voltarão com novas expectativas de ambos os lados. As delegações russa e ucraniana vão se reencontrar ainda esta semana na Turquia. A última rodada de negociação presencial foi realizada em 10 de março, também na Turquia, e envolveu os dois ministros das Relações Exteriores do país. Nesse novo encontro, as nações esperam dar passos importantes para que o conflito seja interrompido imediatamente. Aumentaram os casos de síndrome respiratória aguda grave nas crianças de 5 aos 11 anos de idade. Pouco mais da metade já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid. No momento em que é registrado um crescimento no número de crianças com síndrome respiratória aguda grave, o Brasil tem cerca de 52% do público infantil vacinado com a primeira dose contra a Covid-19. Em relação à segunda dose, o índice cai para pouco mais de 10%. De acordo com o último boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, o país registrou um aumento de 216% na média móvel de casos de síndrome respiratória entre crianças de 5 a 11 anos. Isso representa uma alta de cerca de 160 para 506 casos semanais. Já em relação ao público de 0 a 4 anos, a alta apontada pela Fiocruz foi de 77%. De acordo com o levantamento, o número de casos semanais passou de 970 para cerca de 1.870. Esse crescimento se deu entre a primeira semana de fevereiro e a semana epidemiológica de 13 a 19 de março. Segundo a Fundação, os dados levam em conta todos os vírus associados a síndromes respiratórias agudas graves. A alta aconteceu durante o retorno do ano letivo presencial. Para isso, os pesquisadores relatam a importância de evitar aglomerações e de ações como o uso de máscara e álcool em gel. Para quem tem mais de 5 anos, a vacina contra a Covid também é altamente recomendada. O governo anunciou nesta segunda-feira a saída do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele pediu exoneração após uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Ribeiro ocupava o cargo desde julho de 2020 e foi o 4º ministro da Educação da atual gestão. E o presidente Jair Bolsonaro decidiu trocar o comando da Petrobras. O general da reserva Joaquim Silva Luna deverá ser substituído na presidência por Adriano Pires. O Ministério de Minas e Energia também anunciou o ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, para assumir o conselho de administração da empresa. Para valer, as alterações terão que ser aprovadas pela Assembleia de Acionistas, marcada para o dia 13 de abril. E depois do preço da cenoura, agora é o tomate, que está espantando os consumidores. Tem supermercado sul-mato-grossense que o produto está mais caro até que alguns cortes de carne. Olhe bem essa imagem. Parece até brincadeira, mas não é. O quilo do tomate italiano, a R$ 21,99, foi registrado por um consumidor de Campo Grande. Neste supermercado, além do tomate longa-vida encontrado a R$ 12,69 o quilo, tem o saladete a R$ 8,89. Eduardo até queria comprar mais quantidade, mas não deu. O assalariado realmente está difícil. A cenoura continua sendo a vilã entre os hortifrutis, de acordo com o Índice Nacional de Preços. Variou 45,65% de fevereiro para março, mas o valor do tomate deixou os consumidores assustados. Demais, hein? Muito caro, gente. Não vamos parar desse jeito, né? R$ 3,40 foi a semana atrasada que eu paguei, R$ 3,40. Peguei 3 quilos. E agora hoje eu vou comprar, cadê? Não tem jeito. Vindo lá da seção do hortifruti, se encaminhando aqui para a seção do açougue, a gente pode fazer uma comparação do preço do quilo do tomate com alguns tipos de carne. E olha que tem algumas opções mais em conta. O quilo da coxa com sobrecoxa de frango, por exemplo, sai a R$ 9,98. Do pernil ou paleta suína com osso, a R$ 12,98. Lembra daquela imagem do tomate a quase R$ 22 o quilo? Com esse mesmo dinheiro, dá para levar 1 quilo de costela bovina e ainda sobra um troco. E lembra do seu Luiz, que não quis levar tomate para casa? Melhor comprar carne do que tomate. E você vai ver daqui a pouco.
que o governo aumenta o crédito consignado dos aposentados e pensionistas. E vai ver também uma entrevista exclusiva com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que vai deixar o posto para disputar o governo de São Paulo. E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, assinou a sua ficha de filiação ao Partido Republicanos agora à noite em Brasília. E até o final desta semana deverá deixar o cargo para disputar o governo paulista. Eu conversei com o ministro em uma entrevista exclusiva ao jornalismo da RIT. Ministro, primeiramente, muito obrigado por aceitar a entrevista, o nosso convite aqui na RIT. Eu que agradeço, Alexandre, é uma honra estar aqui. Enfim, o senhor acaba de se filiar ao Partido Republicanos e tem um grande desafio pela frente, porque é pré-candidato ao governo de São Paulo. É uma empreitada difícil, hein, ministro? Mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Tendo que são as portas que Deus está abrindo, é uma empreitada difícil, mas ao longo da vida a gente vai acumulando experiência e entusiasmo para enfrentar os desafios da desigualdade social, das obras paradas, da falta de segurança pública, do financiamento da saúde. Então a ideia é contribuir com as pessoas, trazendo aquilo que a gente acumulou de experiência, capacidade de realização, para tentar fazer com que esse Estado continue sendo e seja cada vez mais o Estado mais relevante do Brasil do ponto de vista econômico. E que o crescimento do Estado de São Paulo possa ajudar também o crescimento do Brasil. E temos um problema de desigualdade social muito grande no Estado. Perceba bem, homens do campo com renda mensal de até 2 salários mínimos e milhões de paulistas que receberam auxílio emergencial. São dados que espantam, são bem divergentes em relação a um Estado tão rico. Exatamente. Se a gente pensar que São Paulo hoje tem 31% do PIB do Brasil e, ao mesmo tempo, dos 188 mil agricultores de São Paulo, 40% ganham até 2 salários mínimos, 70% até 10. E quando a gente pensa que nós temos 2 milhões e 200 mil famílias beneficiárias de Auxílio Brasil, a gente percebe que mesmo o Estado tendo toda essa estrutura e toda essa pujança, ainda é um Estado desigual. Nós temos um déficit habitacional na casa dos 3,5 milhões de moradias e um problema de moradores de rua que vem se agravando a cada dia. Então, é necessário desenvolver políticas públicas para combater essa questão da desigualdade, misturar a política habitacional com política de acolhimento, mudar um pouco o conceito de assistência social para desenvolvimento social, para que a gente possa construir pontos para oportunidade. A oportunidade muitas vezes está ali, mas se a gente não tornar as pessoas aptas a aproveitar a oportunidade, ela não consegue se desenvolver. Como pré-candidato ao governo de São Paulo, quais os pontos positivos e os negativos que o senhor vê aqui? Olha, primeiro, São Paulo tem um potencial enorme e a gente tem que aproveitar as oportunidades que estão sendo geradas. O mundo passou agora por uma pandemia e está vivendo uma guerra entre Ucrânia e Rússia. Indústrias do mundo inteiro estão saindo dos seus países e procurando novos endereços. No passado, o Brasil ficou fora das cadeias de produção global e uma janela de oportunidade está se abrindo. Se nós conseguirmos enxergar isso e adequar o Estado para receber, para capturar essa oportunidade, isso do ponto de vista tributário, do ponto de vista de desenvolvimento profissional, do ponto de vista de segurança pública, a gente vai conseguir gerar muito emprego. E o desafio agora, pós-Covid, é o desafio do emprego. Nós temos que proporcionar emprego para as pessoas. O emprego vai vir desenvolvendo a indústria, o emprego vai vir, por exemplo, com investimento em infraestrutura, ou seja, nós precisamos gerar oportunidade. Então, a gente está diante de um grande espaço para crescimento e para desenvolvimento social. O senhor formou um time de técnicos. Num eventual governo Tarcísio aqui em São Paulo, terá o mesmo perfil? Não pode ser diferente para dar certo. Se a gente quer que esse projeto seja bem sucedido, a gente precisa ter um bom plano e um time de técnicos aptos. Esse foi o maior ensinamento
que eu tive com o presidente Bolsonaro. A ideia é montar um secretariado também do mesmo jeito, com técnicos, com gente de mercado, com gente experiente no setor público, gente que conheça o orçamento, que não adianta vender política pública para as pessoas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, se não tiver aderência orçamentária. Então a gente tem que construir a política aderente ao orçamento. E o bom técnico, ele descobre os caminhos, né, para desenvolver as boas políticas públicas. Uma vez conversando com um grande empresário de sucesso em São Paulo, ele me disse: eu não sou político, eu sou gestor. E repetia isso várias vezes. E o Tarcísio de Freitas, ele não é político, é técnico? Eu sou um técnico, eu sou um gestor, mas observe, quando você está em determinadas funções no executivo, você não consegue dar resultados sem ter uma boa articulação, sem ter capacidade política. Olha que nós fizemos mudanças em marcos regulatórios, mudanças de leis importantes. A lei que alterou o tempo de carteira de motorista, que antes se renovava a cada 5 anos, hoje se renova com 10. A lei que aumentou a pontuação para se perder a carteira. A lei que trouxe de volta o transporte ferroviário para o Brasil, né, que é a lei de autorizações ferroviárias, a lei que trouxe a cabotagem para o Brasil, que é a navegação entre portos, o Brasil com uma capacidade enorme de costa, né, de litoral, não usava esse potencial para o transporte. Então a gente pode fazer um transporte entre portos muito mais barato. E olha, para aprovar essas leis no Congresso, precisa ter capacidade política, precisa ter articulação, diálogo. Como a gente conduziu o maior programa de concessões da nossa história, a gente tem interfaces com o Tribunal de Contas da União, com o Judiciário, e exige também capacidade de diálogo, de convencimento. Então, em determinadas posições, você tem que aliar o perfil técnico com uma capacidade política. E isso, obviamente, vai nos tornando aptos para enfrentar esses novos desafios. Ministro, São Paulo é o estado número 1 em capacidade de exportações em agronegócios. E existe aquela cadeia produtiva da indústria da proteína. E esses empresários, eles se preocupam muito com a logística. Não só o pessoal de suínos, de aves, mas também do biodiesel. Como fazer um escoamento melhor para eles? A maior vulnerabilidade da indústria de proteína animal é falta de milho, é falta de ração. E a gente tem que ligar os centros produtores para o mercado consumidor, ou seja, para a indústria. Os grãos estão sendo produzidos, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, hoje estão crescendo na direção de Goiás, Tocantins, no oeste da Bahia. E, obviamente, o próprio agro em São Paulo tem uma relevância muito grande. É por isso que nós focamos muito da nossa estratégia de transportes no desenvolvimento do setor ferroviário. Então, nós concluímos a ferrovia Norte-Sul. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, nós ligamos o segmento de Estrela do Oeste para São Simão, em Goiás, e lá em Goiás saímos de São Simão e chegamos até Anápolis. Nós fizemos a concessão da ferrovia de integração Oeste-Leste. Nós estamos fazendo a extensão da Ferronorte, que é a ferrovia que hoje vai de Rondonópolis e amanhã irá até Lucas do Rio Verde. Então, a gente vai pegar grãos cada vez mais ao norte e levar para o Porto de Santos, porque a Ferronorte chega em Aparecida do Taboado e se engata na Malha Paulista, que nós fizemos a prorrogação do contrato com investimento associado. São 6 bilhões de reais que vão ser investidos nessa ferrovia. Então a gente vai ter a duplicação do ramal de Tirapina para Santos, a recuperação do ramal de Colômbia, recuperação do ramal de Panorama, o contorno de São José do Rio Preto, então começando lá em Mirassol, pegando o Rio Preto, indo até Cedral. Então, muito investimento ferroviário. E esse investimento ferroviário vai trazer oferta de transporte, vai reduzir custo do frete. Ou seja, os nossos produtos vão chegar mais baratos e a gente vai diminuir essa vulnerabilidade da indústria. Para encerrar a nossa entrevista, eu percebo que o senhor é um homem que fala com entusiasmo. O Brasil, apesar dos problemas, inclusive crises mundiais, temos aí a guerra, infelizmente, da Rússia com a Ucrânia, que interfere, mas o Brasil vai crescer, ministro? Eu não tenho dúvida. Quando se falava que o Brasil estava preso a uma armadilha de baixo crescimento, se falava que a gente não tinha uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista,
a gente não tinha saneamento básico, não tinha investimento em infraestrutura, tinha pouco crédito, o spread bancário era alto, faltava investimento em educação. Então hoje nós fizemos as reformas estruturantes, as reformas pró-mercado, aprovamos o marco do saneamento básico, começamos a contratar investimento em saneamento só no ano passado, 50 bilhões de reais. Isso vai fazer diferença na vida das pessoas, ter água potável, ter acesso, ter coleta e tratamento de esgoto. Então, nós vamos ter pessoas que vão ficar menos doentes, que vão aprender mais na escola. O Brasil já está investindo 6% do PIB em educação, tem avançado em diversas áreas. Está aí o Pix, uma revolução no setor bancário, e a gente está aumentando a oferta de crédito, o spread bancário está diminuindo, e contratamos muito investimento em infraestrutura. Com o que foi contratado nesses últimos 3 anos, o Brasil vai se transformar nos próximos anos num grande canteiro de obras. E nós vamos ter muita oportunidade, muito emprego e vamos crescer, não tem como. O Brasil está pronto para crescer de forma estrutural, de forma importante nos próximos anos. E isso aí também vai representar emprego aí para frente. Ministro, foi bom tê-lo conosco, muito obrigado e um bom trabalho para o senhor. Alexandre, muito obrigado pela oportunidade. O governo ampliou mais uma vez a porcentagem que os aposentados e pensionistas podem utilizar do benefício como crédito consignado. A medida é para aumentar o poder de compra dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Até a publicação do texto no Diário Oficial desta segunda-feira, o limite do crédito consignado era de 35%. Aumentou para 40% e poderá ser descontado já na folha de pagamento do benefício. Foi a segunda vez que o Palácio do Planalto liberou esse limite de crédito. No ano passado, a iniciativa vigorou por 9 meses para diminuir os impactos financeiros da pandemia de Covid-19. O texto perdeu validade em janeiro deste ano. De acordo com o governo, os beneficiários ainda enfrentam os efeitos da pandemia e por isso foi preciso aumentar o limite do crédito mais uma vez. O novo texto tem validade de 4 meses. Pela regra, 5% dos recursos devem ser utilizados para abater compras no cartão de crédito e outros 35% devem ser depositados na conta corrente. A expectativa da equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro é liberar cerca de 200 bilhões de reais em empréstimos. A renda do trabalho encolheu 18 bilhões de reais em 2 anos de pandemia. Apesar do grande número de vagas de empregos abertas, elas apresentam salários cada vez menores. A crise provocada pela pandemia fez um estrago no mercado de trabalho, chegando a níveis em que a soma do salário de todos os 95 milhões de trabalhadores do país represente menos de 1/3 do PIB. Perdendo espaço na economia para outros tipos de renda, como lucros e juros. Os rendimentos do trabalho correspondiam a quase 36% do PIB em fevereiro de 2020. Em abril de 2021, esse número caiu para 30%. Nem mesmo a inclusão dos salários de mais de 12 milhões de pessoas desde o segundo trimestre de 2020 e o aumento das vagas de emprego deste ano fizeram a renda das famílias voltarem aos níveis anteriores à pandemia. Com menos recursos circulando para consumo e poupança, a massa de salários mensal também caiu em relação ao mesmo período. Os valores que eram de 251 bilhões de reais em 2020 agora são de 233 bilhões de reais. A queda nesses números tem relação com a inflação de quase 11% nos últimos 12 meses, crescimento do emprego informal em setores que pagam menos e os 12 milhões de desempregados no país. Mas com a inclusão de pensões e benefícios sociais por parte do governo federal, como o Auxílio Brasil de R$ 400, estima-se que a renda das famílias voltem a crescer ainda nesse ano. Durante o isolamento social, mais de 6 milhões e meio de trabalhadores ingressaram no grupo composto por mais de 30 milhões de pessoas que ganham até um salário mínimo. Esse é o maior número de toda a série histórica da Pesquisa Nacional do IBGE, que começou em 2012. Segundo especialistas, uma esperança para a saúde financeira da população será a queda da inflação, dos atuais 10% ao ano para 7% previstos para dezembro.
O Porto do Rio Grande atingiu mais uma marca histórica referente a exportações e importações de cargas. Conforme divulgado pela Portos RS, que administra o terminal portuário, os resultados do primeiro bimestre de 2022 atingiram o melhor índice da história do complexo no sul do Rio Grande do Sul. A Superintendência da Portos RS divulgou os resultados do primeiro bimestre de movimentações em 2022. Os dados levam em consideração as operações realizadas nos portos do Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, além dos terminais existentes no complexo portuário do Rio Grande. Esse foi considerado como o melhor primeiro bimestre da história do Porto do Rio Grande, com 6.233.998 toneladas. Até então, 2018 vinha sendo o ano com o melhor primeiro bimestre, quando haviam sido registradas 5.125.683 toneladas. Em relação aos contêineres, foram movimentadas 79.521 unidades, entre cheios e vazios. Os destaques ficaram com a soja e o trigo, que aumentaram respectivamente 395,95% e 139% em relação ao mesmo período do ano passado. Na sequência está o cloreto de potássio, que variou positivamente em 134,59%, e o arroz, que praticamente dobrou a sua movimentação, com variação de 99,89%. Os destinos das cargas exportadas pelo Porto do Rio Grande são a China, com 19,8%, a Arábia Saudita, com 8,53%, a Indonésia, com 6,68%, Marrocos, com 5,72%, o Vietnã, com 4,89% e Portugal, com 4,35%. Já as importações ocorrem da Argentina, 9,60%. A Lituânia, 8,94%. Estados Unidos, 8,53%. A Alemanha, 7,73%. Rússia, 6,90%. E a China, com 6,75%. Consumir adoçantes artificiais pode aumentar o risco de câncer. É o que diz um estudo realizado com mais de 100 mil franceses. Pessoas que ingerem quantidades de adoçantes acima da média são 13% mais propensas a desenvolver tumores malignos, de acordo com uma pesquisa publicada na revista PLOS Medicine. Para chegar a essa conclusão, cientistas coletaram diários alimentares de mais de 100 mil adultos durante quase 8 meses e os ajustaram a outros fatores como idade, índice de massa corporal, atividade física e ingestão de gordura. Eles descobriram que o aspartame foi associado a um aumento de 15% no risco de todos os cânceres e de 22% no risco de câncer de mama. As taxas foram tão altas em consumidores excessivos de adoçantes artificiais quanto em pessoas que consumiram quantidades acima da média de açúcar. Isso leva a crer que os edulcorantes artificiais e a ingestão excessiva de açúcar podem estar igualmente associados ao risco de câncer, segundo os pesquisadores. No entanto, é preciso notar que esse estudo não fornece nenhuma evidência e relação com o câncer e também não aborda o uso de adoçantes naturais, como estévia. Porém, os cientistas recomendam não utilizar edulcorantes como alternativa ao açúcar em alimentos e bebidas. Uma das maiores exposições de videogames chegou pela primeira vez em Dourados, no Mato Grosso do Sul. O Museu do Videogame Itinerante será uma das atrações do Sesc GIC 2022.
Uma das maiores exposições do país que resgata a história dos videogames chegou pela primeira vez em Dourados. Promovido pelo Sesc de Mato Grosso do Sul, é evento aberto ao público e traz exposição nacional interativa com mais de 350 consoles de todas as gerações que contam 50 anos de história de evolução dos videogames. Visitantes também poderão jogar os maiores clássicos de todos os tempos. Tem os videogames, nós vamos ter cosplay, tem o Just Dance, tem controles gigantes de videogame, você vai ter torneios de jogos antigos e atuais. Então você tem todo um ecossistema onde as pessoas que gostam da cultura geek, que gostam de personagens de videogames, que gostam de personagens que hoje são de filmes, elas vão encontrar aqui no Sesc Geek 2022. O Museu do Videogame Itinerante recebe cerca de 5 milhões de visitantes por ano e já percorreu 18 estados brasileiros. É o único do gênero no país, segundo o Instituto Brasileiro de Museu. Em 2014, recebeu o prêmio do Ministério da Cultura como o museu mais criativo do país. Em 2016, foi um dos museus brasileiros escolhidos para representar o país no maior encontro de museus do mundo, em Paris. Em 2019, foi uma das atrações da London Games Festival, o maior festival de games da Inglaterra. Um evento que foi criado em Mato Grosso do Sul e hoje a gente tem essa oportunidade e orgulho de apresentar em Dourados. Ele rodou o mundo e rodou 18 estados do Brasil. Ou seja, Dourados é mais um prêmio, é mais um destino que a gente tem muita satisfação em mostrar o nosso trabalho. Além de conhecer consoles e jogos raros, os visitantes também podem jogar em alguns videogames que fizeram história. Além dos antigos, os visitantes da nova geração poderão conhecer e jogar nos últimos lançamentos, além de pilotar super máquinas em cockpits que trazem gráficos hiperrealistas. Um dos momentos mais aguardados do Sesc Geek será o concurso de cosplay, atividade em que as pessoas se caracterizam e interpretam seus personagens preferidos de anime, mangá ou de videogames. Eu brinco que o Museu do Videogame, ele não é um evento de videogame, ele é um evento de história de pessoas. E quem vier aqui, ele pode ter certeza que ele vai encontrar o videogame que tocou aqui no coração, mas também ele vai ter certeza que vai encontrar videogames que ele nunca viu na vida. Museu do Videogame Itinerante, no Sesc Geek 2022 em Dourados, de 26 de março a 10 de abril, todos os dias de segunda a sábado, das 15 às 21 horas e nos domingos das 14 às 20 horas. E o melhor de tudo, pessoal, o evento é totalmente de graça e aberto ao público. Esperamos você. A festa deste ano do Oscar foi marcada por algumas surpresas. A cerimônia foi no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O Oscar 2022 consagrou No Ritmo do Coração como seu grande vencedor. O longa de Sian Heder conquistou o prêmio de melhor filme, roteiro adaptado e ainda de melhor ator coadjuvante com Troy Kotsur, que se tornou o primeiro homem surdo a vencer um Oscar em uma categoria de atuação. O filme mostra a história de uma garota que é a única ouvinte em uma família de surdos e também é o primeiro filme de uma plataforma de streaming a vencer o prêmio. Em números, o grande vencedor da noite do Oscar foi Duna, com 6 prêmios, todos eles em categorias técnicas. Outros condecorados pela Academia na noite foram Jessica Chastain como melhor atriz, Will Smith como melhor ator e Ariana DeBose como melhor atriz coadjuvante. Já Pedro Cos, o único brasileiro com uma indicação ao Oscar desse ano pelo documentário Onde Eu Moro, que conta a realidade de moradores de rua de São Francisco em Los Angeles e Seattle, foi derrotado pelo documentário The Queen of Basketball. Pessoas que moram em São Paulo e têm 60 anos ou mais poderão tomar a 4ª dose contra a Covid-19 no próximo dia 5, próxima terça-feira. A única condição é que a 3ª dose tenha sido administrada há pelo menos 4 meses. A preferência será dada ao imunizante da Pfizer. E veja como foi um dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar. Que obra linda Deus faz durante a caminhada da fé. A cada volta dada, os passos ficam mais fortalecidos.
Deus já colocou o seu inimigo debaixo do seu pé para você esmagar ele. Esmaga o demônio agora aí. Todo mundo. Quem é que diz, pessoal? Aldo participou desse ato de fé e levou a bênção. Eu tava com um problema que ele tava andando assim. Um problema na perna. Há quanto tempo? Há muito tempo. Aldo, anda normal agora, Aldo. Aí, pessoal, não tem mais nada. Na adoração, Deus, eu botei minha fé em ação. Como diz a Bíblia, diz que a fé é aquilo que a gente não vê, mas sabe que vai acontecer. Eu vi com aquele pensamento positivo. Era uma volta da vitória que Deus estava me dando naquele momento. Está indo para casa renovado. Renovado. Isso é para a honra e glória do Senhor. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.